O que exatamente todo profissional de saúde deveria saber sobre o órgão coração? Se prepare, porque nesse vídeo você vai ver, você que é profissional de saúde, de qualquer área, você que trabalha ou não com a medicina chinesa, compreendendo conceitos aqui nesse vídeo sobre o órgão coração, você vai olhar para o seu paciente diferente, avaliar e principalmente orientá-lo. Esse é um dos vídeos para você assistir com calma, anotando, interagindo, deixando para mim qualquer opinião, qualquer dificuldade, porque ele só vai ter valor se ele chegar aí na sua prática clínica, na forma de você observar e tratar o seu paciente, tá ok? E vamos combinar até o final do vídeo. Nossa, Raquel, gerou valor, foi importante. Esse vídeo vai ter o valor triplicado, não, 10 vezes mais se você compartilhar, para que ele chegue a outros profissionais, a outras pessoas. E a informação é importante que ela chegue, principalmente se falando em saúde, porque hoje dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas buscam a medicina chinesa e os profissionais são os responsáveis por esse crescimento, porque eles é que orientam e que modificam a vida de cada paciente. Então é uma honra estar aqui prestando essa colaboração com a sua prática, esse serviço, e tá aí, gratuito, compartilhe, para que nós possamos juntos modificar a nossa prática, tá ok? Então se prepare, anote tudo e por favor comente aqui. O seu comentário realmente modifica totalmente o valor que esse vídeo tem. Vamos então ao que a medicina chinesa apresenta aí há milhares de anos sobre um órgão tão importante. Vamos lá? Então vamos lá. O que o profissional de saúde precisa saber, o que faz tanta diferença, o que pode modificar tanto a sua prática quando se fala em coração? Vamos primeiro ao elemento. Todo órgão, ele é manifestação de um elemento da natureza, bem diferente de toda a medicina ocidental. E aí eu peço para você deixar um pouquinho de lado, se abrir, você vai olhar agora com outro prisma, não existe certo nem errado, existem medicinas diferentes porque surgem de culturas e de base completamente diferentes. A base energética funcional e a base anatomofuncional. Então, anatomofuncional é a medicina ocidental, baseada na estrutura física, anatômica. E a medicina chinesa, baseada nos meridianos, nos canais de energia. Os canais dominam a função interna. A função material física para o oriental depende da ação e intensidade desses canais. Que canais são esses, Raquel? Eles mobilizam o sangue, eles que direcionam o sangue para cada órgão, víscera, cérebro, glândula. O canal domina toda a circulação interna, o que não é base teórica para o Ocidente, ok? Então, vamos diferenciar para poder analisar e, com isso, seguir a orientação. E aí, nesse ponto de canal, vem o conceito com a natureza. Então, o coração é a expressão do fogo. O rim da água, o fígado da madeira. Se você ainda não assistiu, tá aí para você. Cada órgão separadinho para facilitar a sua prática clínica, tá ok? Nesse vídeo eu vou falar sobre a manifestação do coração. Então, primeiro, observe como é um fogo representado aí pelo sol na natureza. O sol, ele aquece, sem sol não estaríamos aqui. Então, ele mantém a vida, ele aquece a terra, ele aquece aí cada semente para gerar os frutos, as flores, ele dá vida a toda a manifestação no planeta Terra. Sem sol, não há transformação, não há modificação das estruturas. Na natureza, né, a água evapora, retorna através da chuva. Então, todo o ciclo da água, o ciclo da vida, depende desse calor do sol. E o sol, dentro de nós, é o coração. Nossa, Raquel, como assim? Vamos lá. O fogo é o coração. E aí, representado aqui, eu tenho o elemento fogo. Então, esse calor que o sol irradia, que nutre, que mantém a vida,
O coração, ele faz similarmente, ele tem essa equivalência aí, porque ele é que aquece o corpo. Ele que aquece significa o quê? Ele domina a circulação interna, batimento cardíaco, a intensidade do batimento, domina porque ele manda, através dos canais, sangue para todos os órgãos, vísceras, estruturas. Então, ele é o monarca dos órgãos. E aí está uma representação aqui para você. O coração aquece o baço, então, assim, ele domina o metabolismo porque ele é responsável pelo sol, pelo calor do corpo. E aí eu vou parar de falar sol para não confundir a sua prática. Então, eu vou falar de calor, tá bom? O que é o calor? O seu paciente não tem um calor interno aí, ele não mantém uma temperatura básica, tem pessoas com hipotermia, tem pessoas que têm tendência febrícula, as mais quentes podem ter uma atividade cardíaca maior, e as geladas, falta energia nesse órgão. Então, calor significa energia. A energia do coração produz esse calor interno, tá ok? Então, é muito importante saber que esse calor vem desse órgão. E aí, o coração nutre a digestão, que é o baço, e ele é nutrido pela madeira. Observa na natureza. A madeira, ela queima e pega fogo com facilidade. Então, tem um vídeo separadinho só sobre o fígado. O fígado controla toda a circulação interna e por essa característica expansiva da madeira, ele domina a energia e o sangue. Só que, por que a setinha está indo para o coração? Porque ele controla a função do coração também. Se essa expansão da energia do fígado não for adequada, eu posso ter aceleração do batimento cardíaco e uma série de enfermidades iniciam. Então, o canal, quando eu coloco uma bolinha ligada à outra, lembre-se que existem canais interligando esses órgãos, tá ok? E esse fogo, ele é manifestado através de funções. Nossa, Raquel, então o coração não tem apenas a função do batimento cardíaco, do impulsionamento de sangue, o sangue chega lá, pulmão, coração, oxigênio, célula, essa função toda do Ocidente não é exatamente assim? Vamos lá. A função do batimento cardíaco, do sangue oxigenado, toda essa função é importante quando se fala em estrutura material. Só que agora eu estou falando de canais. Então, a função do coração está muito além dessa função ligada à circulação interna. Para o oriental, sim. Para a medicina chinesa, através da interligação entre os órgãos, ele governa outras funções, através dos canais. Então, vamos lá. Ele governa todos os vasos, então a tensão de cada vaso depende do coração. A energia do coração produz a emoção, a alegria. Então, se o coração tem pouca energia, como é que eu vou saber? Pela cor da língua, pelo batimento cardíaco, pela capacidade de suar, de falar. Eu percebo a energia do coração por algumas funções. E eu botei nesse quadrinho branco aqui para facilitar o seu entendimento, já que é um prisma tão diferente. Então, vamos lá. Esse canal do coração, esse calor do órgão, ele governa a tensão dos vasos, ele é que produz alegria, ele tem um líquido, tudo isso é chamado de 5 elementos. Então, o elemento calor, o elemento fogo, que é o coração, ele domina a capacidade do paciente suar. Pacientes que suam demais podem ter alteração na energia do órgão. Aí você pode estar pensando, nossa, Raquel, suar demais significa alteração cardíaca? Cuidado. Quando eu falo de energia, eu falo da função, de acordo com a medicina chinesa. Se a energia não for trabalhada, fortalecida, com o tempo, aí sim, o órgão coração é afetado. Significa que a energia protege o coração. Se eu controlo todas essas funções aqui através da energia do órgão, o coração fica protegido. E eu já diminuo aí a propensão à hipertensão, arritmia, cardiomegalia, prolapsos de válvulas, qualquer problema mais grave na estrutura cardíaca. O oriental, a medicina chinesa, há 4.000 anos mostra que a energia apresentada pelo canal do coração
protege toda a função dele, mantém esse órgão por dezenas de anos com saúde. E se a energia é afetada, a matéria vai ser, tá bom? Então, ele controla, a energia dele controla o suor, o calor interno, pacientes que sentem muito calor, passam mal no verão, tendem a ter deficiência da energia desse órgão. O sabor, cada órgão se abre no sabor, então o coração controla o sabor amargo, alimentos amargos tonificam esse órgão, tá? Por exemplo, o café. Então, o sabor, ele vai para o estômago e penetra no canal. Cada sabor de um órgão vai para o estômago e é separado por canais. E aí se encontra a dietética chinesa. Além disso, toda a energia do coração descende para o rim, então comanda o rim através desses canais. Ele se abre na face, já que a face temos vasos de grande calibre para nutrir toda a cabeça, então as pessoas ficam muito vermelhas, ficam assim, ou com a face muito pálida, já podem apresentar alguma disfunção da energia desse órgão. E controla a mente. Isso aí é uma grande encruzilhada para o ocidental. O coração controla a mente significa o quê? O coração comanda a capacidade do paciente perceber, interpretar, falar, organizar o racional. Essa capacidade de lidar com pensamento, ideias e levar isso aí para o dia a dia na relação com a vida é a função do coração. Exercer excessivamente a capacidade mental pode lesar a energia desse órgão. Pacientes pensantes ininterruptos, que pensam, resolvem problemas, equações. Nossa, Raquel, pensar e estudar faz mal? Não, longe de mim trazer esse conceito. O problema é não descansar a mente. É fazer isso 10, 15 horas por dia, diariamente, em alta intensidade. As mentes brilhantes, em geral, são aquelas que sabem também descansar, para a hora de trazer um racional preciso, com foco e concentração, isso ocorrer de forma harmônica. E aí, um pouquinho mais, o fígado libera o fluxo de todas as emoções, mas ele também, o canal dele se une ao coração. Significa que o livre fluxo de emoção depende do canal do fígado. E aqueles pacientes que reprimem as emoções, não sabem lidar, mantém a emoção presa, detesta se expressar, não sabe falar o que sente, tem medo, insegurança, timidez excessiva, altamente reprimidos, tem dificuldade de conversar com os parceiros, com os familiares, com o chefe. Eu já mostrei várias vezes em vários vídeos que isso é extremamente prejudicial. Porque a circulação fica excessivamente internalizada, essa repressão emocional reprime sangue, porque reprime os canais. Quando eu falo de sangue, quem domina essa circulação interna são os canais. E o canal do fígado, aí você pode olhar para um paciente e ver aquele paciente fechado, com a testa franzida, você pergunta, ele não olha no olho, ele tem pigarro, suspira muito, não consegue se expressar. Nossa, precisam de muita orientação. Infelizmente, hoje está assim com um número cada vez maior, esteatose hepática, hepatomegalia, são pacientes com alterações já na estrutura do fígado, cálculo biliar, porque a estagnação da energia já vem há muito tempo. O que acontece? O coração pode acelerar por essa repressão. Lembra da bolinha lá dos 5 elementos? Fígado, coração. Então, o fígado está aí apontando para o coração. Dentro dos 5 elementos, quem aponta para o coração é o fígado. Por quê? Porque ele gerencia, ele gera a função do coração. Por isso, pessoas muito tensas podem ter pressão alta, insônia, palpitação, não sabem lidar com as emoções. E eu vou um pouquinho além, não é só o fígado, não. Vamos um pouco além. O coração se liga ao rim. Nossa, Raquel, mas é muito confuso, vários órgãos interligados. Não, na verdade existe uma ordem muito precisa, nada confusa. O que eu estou apresentando é uma janela para um outro universo. É uma janela para que você possa realmente dar aqui
primeiro, segundo, terceiro passo, que seja, não sei qual o seu nível na medicina chinesa, mas para você perceber que é realmente a janela para um novo universo de tratamento. Você vai ver o seu paciente muito mais a fundo, eu garanto. Se você levar para a sua prática, você vai enxergar muitos sintomas que hoje você não vê. Então, o coração ligado ao rim é porque o canal do coração chega ao rim. Por exemplo, já atendi dezenas de mulheres muito ansiosas, mentais, altamente tensas, com muita aceleração interna, apresentando cistite de repetição, ardor a urinar, urina quente, algumas com bactéria, outras não. Por que, Raquel, cistite se não tem nenhuma bactéria? Porque o calor do coração atinge o rim através desses canais. Então, a alegria de viver, ela fica interrompida na ansiedade excessiva. Ser ansioso pontualmente, não tem problema nenhum. Quem de nós não tem assim uma palestra, um evento pontual, algo que exija muita responsabilidade do seu paciente, uma ansiedade naquele dia? A questão é ansiedade diária. Afeta o coração ou já é desarmonia desse órgão. Isso vem muito desse excesso mental. É preocupações ininterruptas, é trabalho, dívida, ex-mulher, filho, aquelas pessoas que pensam no mundo todo e não sabem relaxar. Isso vai gerando aos poucos um medo excessivo. Por quê? O rim sustenta o coração. O canal do rim, ele reduz o batimento cardíaco através dessa função energética. E o coração, porque ele é fogo, através dos seus canais, ele aquece o rim. Um equilíbrio dinâmico básico, tão importante para a prática clínica, de acordo com a medicina chinesa, que se não houver essa relação coração e rim, nossa, poderia citar aqui 40, 50 doenças que vêm a partir dessa interrupção desses canais. Então, excesso mental eleva os canais para a mente, o que não faz a setinha amarela descer para o rim sofre. Uma vez o rim fraco, não dá esse feedback para o coração, também não acende os seus canais. Se o canal do coração não desce, o canal do rim se enfraquece e não sobe. Na verdade, os órgãos se ajudam mutuamente, equilibrando aí internamente todo o sistema. Somos realmente uma expressão perfeita dessa relação dos órgãos. O ser humano nasceu para sentir, pensar, recolher, agir, movimentar o corpo, várias funções que, se forem mantidas, as doenças crônicas podem ser muito evitadas. Os excessos, toda excelência esconde uma deficiência. O excesso num ponto, o excesso de uma potencialidade, como por exemplo a mental, pode levar a um vazio de outra, tá ok? E aí, um pouquinho mais, vamos lá, falando de canais. Eu coloquei aí esses círculos para você compreender que os canais comandam o funcionamento de toda a estrutura física. Nossa, Raquel, isso é uma informação séria. Significa que esses canais que os chineses mapearam dominam a parte genital, a função hepática, o coração, dominam as glândulas, o cérebro? Pois é, nós influenciamos esses canais e realmente eles dominam. Vou dar um exemplo aqui. O coração pode crescer. Uma vez eu atendi um paciente com uma cardiomegalia, coração aumentado. Ele tinha psoríase, insônia, um calor excessivo, um homem que acompanhou a falência de uma empresa de perto. Ele era o administrador-chefe e muito em silêncio. Falava muito pouco, já que ele não era o dono da empresa, mas era o grande responsável. Eu acompanhei durante 8 meses esse paciente. Foi um trabalho delicado, um processo grave de adoecimento. Por que, Raquel, você está citando esse paciente? Porque o canal do coração, ele sofreu uma aceleração constante devido à intensidade de problemas. Nossa, você está dizendo que ele não pode acompanhar uma empresa falir? Não, eu não posso falar isso porque todos nós temos problemas diariamente. A questão é que ele não teve compensação.
ele não descansava, ele não dormia, ele não tinha um apoio familiar, era um homem muito sozinho. E essa intensidade de problemas, com soluções difíceis, um trabalho exaustivo mentalmente, ele perdeu a fome, então ele tinha taquicardia, uma frequência básica para a medicina chinesa, considerada normal, está próximo de 72. Então, bradicardia e taquicardia, frequência baixa e muito alta, são distúrbios do coração. Mesmo que o paciente não tenha uma doença grave, isso já é um distúrbio importante. Ele tinha frequentemente coração com batimento a 100 por minuto. Calor, preocupação, aceleração. O que aconteceu? Esse canal, vou dar o exemplo do coração aqui como sendo esse círculo vermelho que está aí entre o amarelo e o branco. Na verdade, cada órgão tem um canal específico, todo pontuado e numerado. Canal do coração surge no centro do peito e vai passando pela parte interna do braço. Só que ele tem conexões com outros e assim todos os canais se interligam, dominando o corpo. Então imagina esse canal vermelho acelerado, acelerado, acelerado cada vez mais, porque a mente está a mil. Foi o que aconteceu com esse paciente. Um calor excessivo. Na verdade, o órgão aumenta aquele elemento, que no caso do coração é o calor, porque ele está com sua função exacerbada. Esse paciente teve um resultado excelente. Eu fui tratando, orientando, pedindo para ele desligar a vida pessoal da profissional, e foi um trabalho muito enriquecedor. Mas, principalmente, a todo instante eu reduzi a atividade mental e com as técnicas da medicina chinesa, que eu usei várias, eu diminuí o calor interno. Mudei a alimentação, passei exercícios para casa, manipulei pontos nas consultas que tiram o calor e aumentam a circulação profunda, tá ok? E aí, esses canais dominam por quê? Porque eles vão dentro das glândulas, eles vão dentro do cérebro, eles passam na parte genital, passam lá na parte profunda do útero, eles sustentam o feto. É um conhecimento brilhante. Realmente, prática clínica ininterrupta, mantendo aí todos esses conceitos. Por isso, a medicina chinesa trata doenças crônicas não transmissíveis. E eu te convido a olhar um pouquinho além agora para o seu paciente. Coloquei aqui uma moça alegre. Quantos pacientes você percebe com alteração das funções cardíacas que têm dificuldade de sorrir, têm dificuldade de se alegrar, de serem espontâneos? Sabe aquela alegria genuína de você acordar, cantar uma música, ou de ligar para um amigo que está com saudade, marcar um almoço de família? É essa alegria, e não aquela alegria quando o paciente toma um Red Bull ou uma caipirinha e está rindo à toa. Não que essa também não seja valorizada. O problema é só existir essa, tá ok? Só existir esses tônicos. Nosso verdadeiro tônico não está fora, está dentro. É o calor do coração. O coração é quente, o rim é água, é frio, o coração é madeira, é expansivo. Significa que os órgãos têm código, os órgãos têm lei, os órgãos têm normas internas para cumprir. E se ele foge da lei, o paciente adoece. Só que essas leis são mapeadas pela medicina chinesa. Por isso, eu te convido a observar. O paciente que quase não sorri, que não tem essa alegria, ele sua mais. Cada órgão controla um líquido, um sabor, uma cor, um tecido. Isso que são os 5 elementos. Então, o coração controla o suor. Não suar ou suar demais pode ser alteração da energia do coração. O calor é controlado pelo coração. Se o paciente sente muito calor, sua à noite, é aquele paciente que detesta verão, vive no ar-condicionado, pode já ter alteração do coração. E está lá o cérebro. Se o paciente fala tudo, uma coisa atrás da outra, não ouve, não reflete, não percebe, pode também ser alteração do coração. Vou um pouco além, o coração se abre na língua. Então, falar demais é desarmonia do coração, porque o canal colateral dele vai até a pontinha da língua. Ponta da língua vermelha, também desarmonia do coração. Então, vasos, suor, sabor amargo na boca, não conseguir dormir porque está muito acelerado, tudo isso está relacionado a esse órgão.
E aí eu vou agora para a prática clínica e vou te mostrar. A deficiência de energia... Poxa, Raquel, o paciente é ansioso, dorme mal, fala muito, pensa demais, quase não sente. Mas e daí? Ele está vivo, está seguindo a vida, ganha bem, está tudo ok, qual o problema? Então vamos lá, aos possíveis problemas para você observar. Se a energia do coração está fraca, o paciente começa a ter insônia, palpitação, sente muito calor, cansaço, ansiedade. Se ele não trata, ele pode passar a ter deficiência da energia do baço. E, com o tempo, deficiência de yang do baço. Então, eu acelerei um pouquinho aqui. Em geral, a energia fica fraca primeiro, depois o yang. O que significa isso? O baço, muitas vezes, até o paciente retira na medicina ocidental. Mas, para a medicina chinesa, a energia dele não acaba, mesmo se ele retirar o baço, tá bom? Porque esses canais aqui dominam. Então, se o teu paciente não tem baço, o canal e a função do baço continuam, porque o canal está além da matéria. E aí o paciente pode ter diarreia, cansaço extremo, obesidade, edema, dor de cabeça, e aí a famosa doença idiopática. Diarreia pode não aparecer em nenhum exame. Cuidado com a informação, porque todos os exames laboratoriais são super importantes e é muito importante nós complementarmos, tá bom? Eu não estou aqui para ser contra nenhum exame, muito pelo contrário. Traga os exames, porque é fundamental que a análise do médico observada por você seja um complemento para o seu atendimento com a medicina chinesa. Então, vamos lá, o paciente tem uma alteração, tem uma hipertensão há muito tempo, mas o hemograma está normal, a diarreia é idiopática, ou seja, de causa desconhecida, mas o paciente tem diarreia, está engordando, está com sono, está cansado. Está aí. Síndrome, deficiência do yang do baço. Com o tempo, outra possibilidade, deficiência de yin do rim. Então, a medicina chinesa, se você está começando hoje a acompanhar os vídeos, a deficiência de yin de yang, ela é uma síndrome. E uma síndrome é um desequilíbrio energético funcional que precede as doenças. Em geral, a síndrome antecipa diversas enfermidades. Ela é a causa da enfermidade. Deficiência de yin do rim, o paciente pode ter insônia, tontura, o que significa que ele não precisa ter todos, tá bom? Ele pode ter um sintoma desse, 2. É muito importante deixar claro que a síndrome, ela pode apresentar aí, ser apresentada com 2, 3 sintomas e não todos, senão o caso é muito grave. Então, voltando um pouquinho para a deficiência de yin do rim. Insônia, tontura, zumbido, vertigem, possibilidades de sintomas da síndrome. E deficiência, debilidade dos joelhos. E eu vou continuar um pouquinho mais. Se continuam essas síndromes, pode ir para a deficiência de yang do rim. Significa que agravou. O caso agora é mais crônico. E o paciente pode ter incontinência urinária, impotência sexual, pânico e aborto espontâneo. Nossa, Raquel, tudo isso pode ter começado com uma desarmonia do coração durante anos que não foi tratada? Infelizmente, a resposta é sim. Por isso, quanto mais conhecimento, mais capacidade de bloquear esse adoecimento. E aí, a deficiência de yin do coração. Na verdade, a deficiência de yang do rim vai aquecendo mais o coração. A deficiência de energia não é igual à deficiência de yin? Não. Na verdade, morrer é difícil. Então, nós adoecemos, o seu paciente, né? Todos nós, se não nos tratarmos, as síndromes vão evoluindo e depois vem as doenças. Então, a deficiência de energia protege o yin e o yang. Vamos lá. A deficiência de energia do coração significa deficiência da função desse órgão. Um pouquinho mais claro. O coração governa a alegria, o calor, a fala, a mente. Muita atividade mental, muitas preocupações, pouco sono, fala muito. Significa que com o tempo a energia vai diminuindo. Se a energia diminui, ele aquece, porque ele é fogo. Então o paciente passa a ter deficiência de yin do coração. A deficiência de yin do coração poderia ser até uma síndrome inicial lá, junto com o yin do rim. Yin do rim, do coração, ou yin do rim, yang do coração, são síndromes muito próximas à deficiência de Qi, que é a energia. Então, a deficiência de yin, o que é yin? São os líquidos,
o que refresca, o que acalma o coração. Tá bom? Yin é a estrutura do coração, está mais perto da matéria. A energia não, é a função. Então, deficiência de energia durante muito tempo leva a deficiência de Yin. E aí agora você vai olhar o seu paciente, ele está com mais insônia, está mais ansioso, agora ele sente a presença do coração, que é a palpitação. Ele está com mais calor, ele sua à noite. Então, ele piorou. Entendeu o agravamento? Ele é só ansioso, tem um pouquinho de insônia, e sente a presença do coração, mas leve deficiência de energia. É muito ansioso, não dorme nada, está super irritado, tem pesadelos, sonha muito, piorou. Só que a medicina chinesa trata. Ela trata através de orientação, de alimentos, de manipulação de pontos, para que toda essa função melhore. E aí, vamos lá. O coração, com esse aquecimento, ele domina o sangue. O órgão que mais consome sangue do corpo inteiro é a mente do seu paciente. A medicina chinesa é tão precisa que ela conhece o que a atividade mental excessiva faz, exatamente que desgaste promove no ser humano. O sangue é a cadeira que a mente senta. Está lá, na literatura básica, no Su Wen, 600 a.C., base teórica de toda a medicina chinesa. O sangue é a cadeira que a mente senta. Poxa, Raquel, o que significa isso? Se a circulação ela tem um ritmo preciso, se ela é harmônica, se ela não é acelerada, a mente acalma. Ela ancora positivamente a mente. Quanto mais tranquila, então, se o batimento cardíaco é rápido, a mente tende a acelerar. Se o batimento cardíaco está normal, a mente acalma. Quanto mais mental, mais aceleração. Então, o que acontece com o tempo? O paciente começa a ter deficiência de sangue. O paciente começa a ter sinais que a circulação está baixa. Mulher, por exemplo, visão embaçada, aumenta o cansaço, tonteira, unhas quebradiças, interrompe a menstruação. Esse calor no alto começou a ressecar o sangue. O que é pior? Muitas vezes o hemograma está normal. E aí eu vou um pouquinho além. A cabeça é a residência da inteligência. Indica que o cérebro está relacionado com a atividade do pensamento. Então, o cérebro está ligado ao pensamento, tá? O coração controla o pensamento. Só que isso a medicina chinesa, com diversos artigos científicos, hoje já mostra que o coração é o segundo cérebro. Ele organiza a atividade mental e, como eu mostrei no meu paciente, se for demais, ele pode crescer, acelerar o ritmo, tentando suprir esse aumento da solicitação mental. Então, diminuindo a atividade mental, eu diminuo a atividade cardíaca. Um pouquinho mais. Os antigos designam as funções do cérebro a coração, fígado e rim. Nossa, Raquel, cérebro ligado a órgão? Pois é, os canais penetram no cérebro. Coração, fígado e rim dominam o cérebro. Nossa, então, para eu estimular o cérebro, tem outras formas que não só a palavra cruzada ou ler muito. Lógico que ler é uma grande prática, é excelente a leitura, mas tem outras formas de nutrir os órgãos para influenciar o cérebro e prevenir aí a senilidade precoce, esse envelhecimento muito acentuado, memória fraca, chegando ao Alzheimer, vários adoecimentos, porque a circulação se torna baixa pela disfunção do órgão. Então, coração controla a emoção, fígado controla a emoção, descontrole emocional pode afetar o coração. A mente se relaciona com o coração. Então, quanto mais atividade mental, mais solicitação do coração. O rim governa o medo. Então, relações com medo afetam medos excessivos, mostram aí, ou afetam o rim, ou já mostram que o rim está fraco. Então, imagina você, na sua prática, você poder nutrir o rim. Por exemplo, com camarão, feijão preto, sal marinho. Você poder aumentar a função do fígado, liberando, massageando pontos, ou com agulha, ou alimentos para o fígado, como fígado de boi, aipo, alimentos azedos, chá de semente de limão para circular a energia do fígado.
Então, existem formas de tratar o órgão para que o canal chegue ao cérebro de forma mais plena. Muito importante, a inteligência e a memória dependem do cérebro. Pensamento, memória, visão, audição, olfato e fala são dominados pelo cérebro. E todas essas funções são dominadas por fígado, coração e rim. E aí chega um ponto muito, muito importante, um ponto de extremo valor para a sua prática. O espírito. Então, vamos lá. Nossa, Raquel, já estava complicado juntar o coração. Agora, o espírito, coração com a mente, o que é espírito? Eu vou clarear a sua compreensão. O espírito é a percepção do paciente, é a forma que ele olha o mundo, é a forma que ele observa. Está fora da lógica do racional. Espírito está ligado a uma energia mais sutil que mostra a essência, os valores do seu paciente. É muito mais profundo do que a mente. Pensa bem, se o paciente pensa algo muito equivocado, um pensamento frágil, baseado em conceitos frágeis, medíocres ou má informação, vamos lá, informação é algo bem claro. O paciente foi mal informado sobre determinado assunto, e aí você pega um artigo científico, mostra para ele sobre diabetes, sobre hipertensão, mostra lá os dados de toda a ciência e facilmente você muda a forma que ele pensa, porque você comprova cientificamente. Isso é racional. Agora, o paciente acredita que a forma dele viver é mais importante. A forma dele viver está ligada aos valores. O paciente acredita que fazer jejum vai fazer ele se sentir melhor, que ele tem que doar todos os bens para a família e viver no alto do Himalaia, porque o espírito dele vai ser mais livre. Não sei que crença o seu paciente pode ter, mas crença, valores, estão ligadas a algo mais profundo. Você não muda com artigo científico. O espírito é o que o paciente acredita, o que ele valoriza. Acreditar pode ser algo bem subjetivo. Os valores. Como ele decidiu viver, qual a importância do trabalho, da família, do lazer, propósito de vida. Isso é muito mais profundo que uma atividade mental. Isso é o espírito. Só que o espírito do paciente, você pode observar. Os valores dele, você observa em como ele se veste, como ele fala, no tom da pele. Por quê? A força desse espírito, eu vou até um pouco além para ficar mais fácil, não é só crença, é a capacidade do paciente ter coragem, decidir, agir, ser resiliente, a capacidade dele crescer, aceitar as frustrações. Isso vem do espírito, não vem da mente. Então, é muito além de crença. É a capacidade mais elevada que o seu paciente tem para manter a vida. Isso é o que para a medicina chinesa? É o conjunto do sistema nervoso, das funções dos órgãos, canais, sangue, energia, essência e líquido. Significa que a reunião de tudo que o paciente tem internamente forma o espírito dele. Se o sistema nervoso é fraco, se os órgãos são fracos, se ele tem uma circulação baixa, o espírito vai ser fraco. Poxa, Raquel, por que você está falando de espírito? Porque para a medicina chinesa, o espírito reside no coração. E se esse órgão acelerar muito, aquecer demais, se você atende alguém com uma taquicardia, com problemas cardíacos graves, e isso afeta arritmia, prolapsos, existem dezenas de enfermidades cardíacas. Significa que você tem que olhar o lado espiritual, porque o espiritual é a paz, a resiliência, a tranquilidade. Eu vou citar um pouquinho de um capítulo do Lin Shu, que é o texto básico da medicina chinesa, que ele fala sobre o fundamento do espírito. Talvez você perceba um pouco mais o que é o espírito. Quem dirige a mente é o coração. As lembranças da mente são chamadas de pensamento. Ao direcionamento do pensamento denomina-se intenção e vontade. Por causa da vontade, o homem raciocina. O raciocínio profundo denomina-se reflexão. E da reflexão nasce a sabedoria. Muito, muito importante. A sabedoria depende da reflexão. E agora acompanha comigo. O seu paciente, ele reflete, ele percebe,
Ele tem intenção e vontade harmônicos ou não? Eu vou dar um exemplo bem frustrante para você perceber melhor. O paciente pensa em 30 problemas por dia, não consegue resolver, a intenção dele não vira ação, ele pensa muito, ele não consegue saber se a vontade, ele age no automático, ele não consegue ter intenção e vontade, porque o pensamento ininterrupto reduz a vontade. Se ele não tem vontade, ele não raciocina bem, ele age no automático. Se ele não raciocina profundo, ele não reflete. E ele não chega na sabedoria. Nossa, infelizmente, isso é muito comum. Não refletir, não decidir, não ter vontade forte. Isso mostra uma pessoa de espírito fraco. Definir o espírito para o ocidental é algo muito delicado. Por isso, eu trouxe uma citação para fazer uma analogia e facilitar a sua compreensão. E eu trouxe 2 ideogramas aqui para a minha direita que mostram bem isso. Bem aqui abaixo, o Xue, que é o sangue, para a medicina chinesa, ele forma energia. Então, o sangue se desmaterializa constantemente. A energia forma espírito. Nossa, Raquel, então a energia dos órgãos é que forma a percepção que o paciente tem, as crenças, os valores, a capacidade de ter resiliência e coragem ou não, e toda essa potencialidade humana depende do sangue. O sangue se transforma em energia a cada segundo de vida. A energia se transforma em espírito a cada segundo. Isso chama-se desintegração. Isso se chama ser humano. E aí, para fechar esse vídeo, as informações básicas sobre o coração, que se eu fosse te dar todas as informações do coração, eu realmente precisava ficar aqui por horas. Aqui foi uma janela para você abrir para um novo universo na sua prática clínica. É um convite a olhar para quem confia no seu trabalho de forma mais profunda, mais precisa. O coração é a residência do espírito. Então, se você atende um paciente mega, super ansioso, preocupado e mental, como estão as funções cardíacas? Como ele dorme? Para finalizar, a medicina chinesa mostra que um paciente que tem boa função cardíaca, ele dorme bem, ele sabe silenciar, ele não tem nem muito frio, nem muito calor, ele tem calma. Ele não tem taquicardia, então a frequência tem que ser próxima a 72. Nem bradicardia, nem taquicardia, tá bom? Ele não tem nenhuma doença cardiovascular importante. Se ele já é hipertenso, continue tratando da mente, que você vai contribuir muito com a hipertensão. E ele não tem essa alteração grande do suor. Então, fala, suor, sono, língua, são manifestações desse órgão. E aí, se a mente acalma, ele pode evoluir a percepção, evoluir o espírito. Então, é um paciente que tem empatia, os mais calmos têm mais empatia, é um paciente que sabe reconhecer a beleza no outro, a beleza nas relações, valoriza a relação com a família, com os amigos, ele se conecta com o outro de forma mais fácil, porque a mente não roubou essa circulação. A mente é brilhante. A mente fez o homem e a lua, fez grandes cientistas, edifícios, modificou o planeta em vários pontos positivos, outros não. Mas vamos pensar nos pontos extremamente positivos. Ela é brilhante, só que ela pode ser também uma grande inimiga do seu paciente. Reconhecer que a mente é uma inimiga e não uma amiga é saber se essa percepção enfraqueceu. Através da medicina chinesa, você pode reduzir esse trabalho mental e fortalecer esse elo com o próprio espírito e com o outro. Isso aumenta a compaixão, a resiliência, a união entre as pessoas. O paciente hoje que tem uma alteração de coração muito forte, ele tem dificuldade de se conectar. Hoje, o que está aí a cada dia mais forte, por isso o trabalho de medicina chinesa vem crescendo muito, são as pessoas solitárias, o individualismo, a dificuldade de ver o outro, de respeitar o desejo do outro. Então, muitas pessoas
egocêntricas, que só são ligadas a elas mesmas ou à própria família, e, infelizmente, isso leva à doença. A proposta aqui é como tratar e melhorar o órgão coração. Nós temos aí pontos do corpo, por exemplo, coração 3, quem conhece a medicina chinesa, bexiga 15, manipulação de pontos que acessam direto o órgão. Então, ponto do canal da bexiga nas costas, bexiga 15, coração 3, são 2 pontos que você manipulando com um dedo ou com agulha, você pode reduzir essa circulação interna e acalmar o coração. Você pode aliviar o órgão, reduzindo a atividade mental, por exemplo, com a meditação, chamada de Qigong estático, são exercícios para tranquilizar a perna. Outro exemplo, movimento de perna, caminhar todos os dias favorece o coração, principalmente pela manhã. Acordar cedo e tomar um café da manhã de rei, porque você aumenta a produção de sangue no horário do estômago, que é de 7 às 9, e a caminhada logo após um café da manhã de rei reduz toda essa circulação, porque joga a circulação para as pernas, ativa a circulação de 3 canais da perna que controlam o coração. Baço, fígado e rim. Esses 3 canais iniciam nos pés. Então, quem caminha todos os dias de manhã tem mais saúde. Mais uma orientação para o coração. Capacidade de ouvir. Quem sabe ouvir, percebe melhor. E para ouvir melhor é importante a arte. Aí entra a música, a pintura. Perceba e oriente o que o seu paciente gosta mais. Participar de um coral, ouvir música clássica, entrar numa aula de escultura, pintura, o trabalho manual. A mão aí é o terceiro cérebro. Então, o segundo é o coração, terceiro é a mão. Atividade manual reduz toda a atividade cerebral e nutre o coração. Para fechar o vídeo, é muito importante que você saiba quando o paciente tem a deficiência desse órgão, porque se você não reduzir a atividade, essa aceleração interna, você pode afetar fígado, pulmão, rim, vai como um dominó, um órgão afetando o outro. Espero de coração que você possa seguir essas orientações e mudar completamente a vida do seu paciente. A última informação. No centro da cabeça temos uma glândula chamada pineal. Ela libera a melatonina, que é o hormônio que induz o sono. Quem tem distúrbio do coração, temos 6 tipos de insônia para a medicina chinesa. 5 estão ligados à deficiência de energia do coração. A principal causa das maiores doenças, de uma das maiores doenças de hoje, é excesso de atividade mental, que é a insônia. A melatonina, para ela ser produzida, que o corpo, a pineal, produz, é importante, escuro e calma. Hoje, o que os pacientes fazem? Eletrônico à noite, excesso de celular, mídias, isso é um absurdo depois de 11 da noite. O que aumenta a atividade cerebral, diminui a produção de melatonina, interrompe a função cardíaca e leva à deficiência de energia do coração. Então, a última orientação é que um sono adequado nutre o sangue e melhora a atividade cardíaca. Que você possa utilizar conceitos daqui na sua prática clínica. Modifique orientando diferente o seu paciente. E muito, muito importante, se você não assistiu essa série dos pilares de ouro, veja, fígado, rim, baço, fechando aí 4 órgãos. O próximo, para fechar a série de 5 pilares de ouro, eu vou trazer para você o órgão pulmão. Gratidão pelo vídeo, por estar aqui. Agora, por favor, vamos lá. Se fez sentido, compartilhe, leve esse vídeo à frente. Vamos modificar a vida dos nossos pacientes, orientando a cada dia com mais qualidade. Muito, muito importante para mim. Deixe aqui o seu comentário para eu saber qual foi a importância desse vídeo na sua prática. Excelente caminhada, um beijo bem grande e muita paz.